Capítulo 5 – A liberdade monetária e o Bitcoin. A moeda não foi gerada pela lei. Na sua origem, ela é uma instituição social, não estatal. Karl Menger. Dinheiro é um fenômeno do mercado. O que significa? Significa que o dinheiro desenvolveu-se no mercado e seu desenvolvimento e funcionamento não tem nada a ver com o governo, o Estado ou a violência exercida pelos governos. Ludwig von Mises. Não poderia haver um freio melhor contra o abuso da moeda pelo governo do que se as pessoas fossem livres para recusar qualquer moeda que desconfiassem e preferir uma moeda na qual confiam. Parece-me que se conseguíssemos impedir governos de se intrometer com a moeda, faríamos um bem maior do que qualquer governo já fez a esse respeito. Friedrich A. Hayek. Desde tempos imemoriais, é vedada aos indivíduos a liberdade de escolha de moeda. Somos obrigados a usar um dinheiro estatal constantemente abusado e depreciado. Não obstante, moeda honesta e sadia é uma pré-condição básica para uma sociedade próspera e livre, mas alcançar esse ideal pela via política é algo bastante intricado. Nesta última sessão, faz-se necessário entender o valor de uma moeda livre para a prosperidade e liberdade de cada indivíduo e da sociedade como um todo. E, uma vez compreendida a noção de dinheiro livre, recordaremos sucintamente algumas das diversas tentativas e propostas de reformas do sistema monetário ao longo da história, identificando as principais causas dos seguidos malogros. Diante de todo o conhecimento aqui organizado e elaborado, será possível, então, não somente perceber como o Bitcoin se encaixa nesse estado de coisas, mas também captar a essência do fenômeno, a sua força motriz. Por fim, e concluindo a obra, nos lançaremos à arriscada missão de conjecturar e prever o futuro da moeda digital. 1. A importância da liberdade monetária para uma sociedade próspera e livre. O senso comum costuma atribuir ao dinheiro a causa de todos os males. Em realidade, sem o dinheiro, a sociedade como existe hoje seria inconcebível. Dinheiro é um meio de troca, é o grande facilitador dos intercâmbios realizados no mercado. É ele que permite a divisão do trabalho, possibilitando que cada produtor se especialize naquilo que melhor produz. O aprofundamento da divisão do trabalho aumenta a produtividade da economia e a capacidade de poupança que, por sua vez, viabilizam o investimento e o acúmulo de capital. A constante multiplicação do capital acumulado significa que a economia cresce e prospera e que, assim, a sociedade cria riqueza e é capaz de melhorar o padrão de vida dos seus cidadãos. Dinheiro não é um mal, é, na verdade, o bem fundamental em qualquer economia minimamente complexa. Se tivéssemos que voltar ao escambo, nossa economia não seria capaz de alimentar mais do que um punhado de famílias. Em definitivo, o dinheiro é uma das instituições mais essenciais de uma civilização. É o bem que torna possível a cooperação social em larga escala. Dessa forma, toda agressão contra a moeda gerará consequências gravíssimas no funcionamento da economia. A falsificação e a depreciação da unidade monetária, historicamente um privilégio de soberanos e governos, geram efeitos perniciosos na sociedade, impedindo uma cooperação social tranquila. A intervenção estatal na moeda como hoje a conhecemos não é diferente. O monopólio de emissão de moeda e o sistema bancário cartelizado pelo próprio governo são responsáveis por grande parte dos problemas econômicos enfrentados pela sociedade moderna. Quando analisamos a história da moeda, encontramos um registro sucessivo de episódios recorrentes de agressão ao dinheiro da sociedade, desde as técnicas indecentes de envilecimento das moedas até a moderna e ilimitada criação de moeda fiduciária eletrônica. Quem paga a conta pela inflação é sempre a sociedade, em especial os mais pobres. O imposto inflacionário, a forma mais indigna e abominável de expropriar a riqueza dos indivíduos,
não é nem sequer compreendido por grande parte da sociedade, como o próprio Keynes expressou ao constatar que Lenin tinha razão sobre a inflação como forma de subverter o sistema capitalista. Abre citação: não há maneira mais útil nem mais segura de derrubar a base da sociedade do que perverter a moeda. O processo engrena todas as forças ocultas da lei econômica no lado da destruição e o faz de tal forma que nenhum homem dentre 1 milhão é capaz de diagnosticar. Fecha citação. A inflação é o artifício mais eficiente para financiar os gastos do Estado sem precisar recorrer ao impopular e visível imposto, e é, simultaneamente, uma forma de redistribuição de riqueza, pois qualquer inflação, qualquer aumento na quantidade de dinheiro na economia, não é neutra, há ganhadores e perdedores, nem sempre perfeitamente identificados. Enriquecem aqueles que primeiro recebem a moeda recém-criada, porque são capazes de adquirir bens e serviços aos preços ainda correntes. Estes são os recipientes mais próximos do dinheiro novo, como políticos, servidores públicos e as empresas dos setores ora beneficiadas pelo gasto público. Empobrecem aqueles que, por último, recebem a moeda de nova criação, porque, após ela circular pela economia, o aumento da oferta monetária conduzirá necessariamente a uma diminuição no seu poder de compra ou o seu corolário a uma elevação generalizada dos preços. Quem são esses perdedores? Quem depende de um salário fixo ao fim de cada mês. Normalmente, os mais pobres da sociedade, que, quando ao recebimento de seus proventos, não mais poderão obter o que o seu dinheiro antes comprava. A inflação é a causa principal da desigualdade em um país, e quanto maior sua intensidade, piores suas consequências. Não há dúvidas de que grande parte da desigualdade social brasileira reside justamente na emissão descontrolada de moeda nas décadas passadas, quase sempre sobre os mantos intocáveis da industrialização, das políticas sociais e do assistencialismo. Moeda sadia não faz parte da cultura e história luso-brasileira. No Brasil, a perversão da moeda é norma histórica e princípio nuclear da política social. É verdade que o Plano Real nos propiciou um mínimo de civilidade monetária, mas, ainda assim, em grau aquém do desejável quando comparado aos de países desenvolvidos. O caso brasileiro, singular e com poucos paralelos pelo mundo, é o que Mises denominava de inflação simples, em que a emissão de moeda ocorre essencialmente com o propósito de financiamento direto do Estado. A gestão monetária é nitidamente uma atividade política. Nesse arranjo, o aumento da oferta monetária gera principalmente uma diminuição do poder aquisitivo da moeda, com efeitos secundários na atividade econômica. Entretanto, a inflação hoje em dia é gerada de forma mais complexa e envolve bancos centrais e todo o sistema bancário, e embora ela também sirva como fonte de custeio fiscal, essa função é indireta e um tanto imperceptível. Bancos centrais relativamente independentes controlam a oferta de moeda de forma monopolística, regulando e supervisionando todo o sistema bancário. Essa é a ordem que vigora em quase todos os países modernos. A consequência não intencionada são os recorrentes ciclos econômicos, episódios de auge e recessão em que a atividade econômica é artificialmente fomentada, gerando uma falsa prosperidade que contém as sementes de sua própria destruição. O caso mais recente, a crise de 2008, é um perfeito exemplo da ingerência estatal da moeda conforme estruturada no presente. Embora possamos considerar essa ordem monetária superior à simples emissão de moeda pelo Estado em seu próprio e direito benefício, ela é igualmente instável e insustentável, existe e perdura por força de lei, não pela escolha do mercado. A doutrina da moeda estatal não admite concorrência. A ordem monetária vigorante é uma criatura disforme, filha das urgências fiscais de governos, como a suspensão da conversibilidade das moedas nacionais em ouro para financiar a Primeira Guerra Mundial,
encerrando assim um longo ciclo de estabilidade monetária. Apuros fiscais e a má gestão da moeda conduziram inevitavelmente à abolição do padrão ouro. É preciso frisar, no entanto, que o metal precioso não colapsou, nem mesmo falhou com o padrão monetário. O fracasso, de fato, deveu-se aos estados descontentes com a disciplina imposta pelo padrão ouro, pois este era o último empecilho à livre emissão de moeda, seja para financiar guerras, seja para bancar o estado de bem-estar social. O que temos hoje é um sistema monetário elástico, cuja emissão de moeda é uma mera função da vontade política e embasada por teorias econômicas defeituosas. O peso dos estados modernos na economia é uma realidade preocupante e sua sobrevida é facilitada pelo controle monopolístico da moeda, e todo aumento de poder, toda expansão do Estado redunda em perda de liberdade. Moeda honesta é, sobretudo, um limitador ao crescimento do Estado. É uma forma de impor disciplina a um ente indisciplinado por natureza. Contudo, os efeitos de uma moeda estatal não têm reflexo somente no crescimento do poder do Estado. A inflação molda o comportamento dos indivíduos, provocando distúrbios na cooperação social, deixando marcas na cultura e na conduta humana em sociedade que seguem presentes por gerações. Governo hipercentralizado, ciclos de auge e recessão, o jugo da dívida, a poupança é suplantada pelo crédito como motor de crescimento, a especulação financeira desenfreada, a desconfiança entre consumidores e produtores, e etc. são alguns traços do legado cultural e espiritual da inflação monetária. Moeda honesta é, portanto, o ideal ao qual todo defensor da liberdade deveria aspirar. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é, na verdade, a inflação, cuja semente germina no controle estatal da moeda. Liberdade monetária significa liberdade de escolha de moeda, significa também liberdade de produção de moeda em um ambiente de livre concorrência. Como Hayek postulou há quase 40 anos em defesa da livre produção de moedas privadas, um bom dinheiro só pode surgir do interesse próprio e não da benevolência. Sempre tivemos moeda ruim porque a empresa privada não teve permissão de nos fornecer uma melhor. 2. As propostas de reformas pelos liberais. Desde a tradição iniciada por Ludwig von Mises, todo economista da escola austríaca de economia buscou estudar como reformar o sistema monetário vigente. O princípio de moeda sadia guiou as doutrinas e políticas monetárias do século XIX, mas somente no século passado foi ele estendido, englobando os preceitos não somente de uma moeda sólida, mas também, e sobretudo, de uma moeda livre da ingerência estatal. Dentre os primeiros expoentes de propostas à reconstrução monetária estão os economistas liberais Ludwig von Mises, Rothbard, Hayek, Hans Selmhorst, Jesus Huerto de Soto e Philipp Bagos. Entretanto, e como a realidade inexorável atesta, nenhuma proposta teve sucesso, ou, mais bem dito, nenhuma foi sequer implantada. Embora todas defendam o princípio de moeda sólida como fim, as propostas pecam nos meios para atingir esse ideal. Igualmente, cada uma tem suas vantagens e desvantagens, pontos meritórios, medidas intervencionistas, arbitrariedades e etc. Mas todas convergem ao mesmo problema central. Para serem implantadas dependem da decisão política. Então, subordinados à promulgação e aplicação de leis, nem mesmo a ideia de reforma mais radical, a de button pushing de Philipp Bagos, escapa desse ponto neválgico. Em suma, são todas politicamente inviáveis. Isso não significa que sejam politicamente impossíveis, meramente que, neste instante do tempo, alcançar esse objetivo pela via política é altamente improvável. E por que é altamente improvável? Primeiro, porque uma reforma monetária e bancária liberal afronta quem mais se beneficia do status quo, o governo e os bancos.
Um governo legislará contra seu próprio interesse somente no instante em que a causa for pauta política capaz de decidir eleições. E como pode o ideal de liberdade monetária ser um tema comum e discutido pela sociedade a ponto de tornar-se uma questão política? Como convencer a maioria da população acerca da necessidade e dos benefícios de tal medida? Não há atalhos, a única via passa pela educação. Há, portanto, uma imensa tarefa educacional à nossa frente antes que possamos ter a esperança de nos libertarmos da mais grave ameaça, a paz social e a contínua prosperidade inerente às instituições monetárias atuais, conclui Hayek. Definitivamente concordamos com essa afirmação. É preciso educar a sociedade. Mas sejamos realistas. Quando podemos esperar a materialização dessa tarefa? A compreensão dos fenômenos monetários não é algo simples, não é algo que o cidadão médio seja capaz de absorver facilmente. O ideal de liberdade monetária, portanto, a ser atingido pela via política, está condicionado à educação de grande parte da sociedade, de modo a tornar a questão não só relevante, mas também crítica no processo democrático. Seria razoável esperar que isso se torne realidade? Infelizmente, considero bastante improvável persuadir a opinião pública na direção de uma moeda livre assegurada por força de lei, porque, além de conseguir a adoção de políticas públicas com esse viés, a manutenção da reforma e sua sustentabilidade dependerá também de uma sociedade educada na matéria, ou testemunharemos os avanços obtidos ruírem na demagogia do próximo governante populista. 3. Bitcoin contra a tirania monetária. A moeda digital, criada por Satoshi Nakamoto, proporciona enormes vantagens comparativas em relação às demais moedas fiduciárias. Mas Bitcoin não é apenas uma forma de realizar transações globais com baixo ou nenhum custo. Bitcoin é, em realidade, uma forma de impedir a tirania monetária. Essa é a sua verdadeira razão de ser. O entorno do surgimento da moeda digital não foi nenhuma coincidência. Bitcoin emergiu como uma resposta natural ao colapso da atual ordem monetária, à constante redução de privacidade financeira e a uma arquitetura bancária cada vez mais prejudicial ao cidadão comum. Governos não podem inflacionar bitcoins. Governos não podem apropriar-se da rede Bitcoin. Governos tampouco podem corromper ou desvalorizar bitcoins, e também não podem proibir-nos de enviar bitcoins a um comerciante no Maranhão ou no Tibete. Imaginem um mundo sem inflação, sem bancos centrais desvalorizando o seu dinheiro para financiar a esbórnia fiscal dos governantes, sem confisco de poupança, sem manipulação da taxa de juros, sem controle de capitais, sem banqueiros centrais deificados e capazes de dobrar a base monetária a esmo e a qualquer instante para salvar banqueiros ineptos que se apropriaram dos seus depósitos em aventuras privadas. A verdade é que o Bitcoin, ou o que vier a substituí-lo no futuro, impõe uma verdadeira concorrência contra o cartel dos banqueiros e a moeda dos governantes. Por isso, não esperamos nenhuma boa vontade dessa dupla simbiótica em relação ao Bitcoin. A internet nos permitiu a liberdade de comunicação. O Bitcoin tem o potencial de devolver nossa liberdade sobre nossas próprias finanças. Bitcoin é a internet aplicada ao dinheiro. Como o próprio Satoshi Nakamoto expressou em certa ocasião, abre citação, o problema básico com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. Precisamos confiar que o Banco Central não desvalorizará o dinheiro, mas a história das moedas fiduciárias está repleta de quebras dessa confiança. Bancos têm a obrigação de guardar nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente, mas eles os emprestam em ondas de bolhas de crédito com uma mera fração em reserva. Temos que confiar-lhes com nossa privacidade, confiar que não deixarão ladrões de identidade drenar nossas contas. Fecha a citação. O Bitcoin dispensa a dependência de intermediários fiduciários que historicamente violaram os direitos de seus clientes. Ele impede a tirania monetária,
tornando-a praticamente impossível. Para qualquer defensor da liberdade, é um feito louvável, para cidadãos de regimes autoritários, é uma necessidade imprescindível. Em definitivo, qualquer nação com histórico recorrente de agressões contra a moeda será muito beneficiada pelo uso do Bitcoin. Os brasileiros, por exemplo, tão calejados por diversos planos econômicos malfadados, têm muito a ganhar com uma moeda que os protege genuinamente das arbitrariedades de governos que, ao longo da história, abusaram do poder, infringindo impiedosamente os direitos de propriedade de seus cidadãos. A história da humanidade é um atestado de uma triste verdade. Nenhum sistema político foi capaz de conter os abusos de governos no âmbito monetário. Bitcoin nasce, assim como uma alternativa necessária, porque quando as constituições e a separação dos poderes são incapazes de assegurar uma moeda inviolável, a tecnologia se encarrega de fazê-lo. A separação do Estado e da moeda será uma questão tecnológica, não política. 4. O futuro do Bitcoin. Embora possa parecer que haja uma dicotomia entre o Bitcoin e as moedas fiduciárias, em realidade é preciso enxergar o Bitcoin não como mutuamente excludente, mas sim como complementário às formas de dinheiro até hoje existentes. É verdade que não podemos saber se o Bitcoin irá perdurar, não sabemos se sobreviverá outro ano ou uma década, mas arrisco dizer que uma moeda digital, entre parênteses, ou criptomoeda, veio para ficar. O preço do Bitcoin pode até colapsar e os usuários podem repentinamente migrar para outra moeda, escreveu a revista britânica The Economics em artigo sobre o Bitcoin. Mas a grande probabilidade de que alguma forma de dinheiro digital deixará uma marca duradoura no ambiente financeiro. Há inúmeras vantagens que fazem de uma moeda digital um excelente complemento no meio financeiro. No seu atual estágio, o Bitcoin já representa uma substancial redução nos custos de transação. Portanto, independentemente da sua liquidez futura, ele já atua como um meio de troca, já é uma moeda, embora menos líquida do que as moedas nacionais. Dessa forma, poderíamos até considerá-lo o precursor de uma nova classe de ativos, a das moedas digitais. Apesar de ser uma tecnologia inovadora com potencial de trazer inúmeros benefícios à sociedade, ainda há importantes barreiras a serem ultrapassadas, especialmente no âmbito legal e regulatório. Ainda há enormes incentivos quanto à ação dos governos diante do crescimento do Bitcoin. Muitos adeptos da moeda digital clamam pela legitimidade legal sob a justificativa de que ela é necessária para o seu desenvolvimento. É verdade que logo as autoridades terão de se pronunciar, pois a ampliação do uso do Bitcoin obrigará os governos a esclarecerem de que forma as transações com a moeda serão tributadas. Contudo, não devemos esperar aplausos de um órgão regulador, nem apoio ou qualquer atitude efusiva oriunda do setor público em relação às moedas digitais. Afinal de contas, como os guardiões da moeda e da estabilidade financeira, bancos centrais e reguladores têm por ofício a incumbência de gritar fogo ao menor sinal de perigo. Além disso, no momento em que o Bitcoin for percebido como um concorrente genuíno à moeda estatal e ao sistema bancário, o tratamento legal dado a ele poderá ser bastante negativo. Embora a necessidade de legitimidade legal possa ser questionada, não há dúvidas de que a legitimidade de mercado é fundamental ao avanço e desenvolvimento do Bitcoin. Como os indivíduos, as empresas e o comércio em geral percebem a moeda, é e será fator decisivo no progresso e na ampliação de seu uso. Por essa razão, é notável o fato de que grandes empresas passaram a aceitar o Bitcoin por questões mercadológicas e não apenas como uma mera tática de marketing. O ano de 2014 será possivelmente repleto de notícias de novas empresas, novos comerciantes e afins adotando o Bitcoin como uma nova forma de pagamento. Arrisco dizer que o preço ficará em segundo plano.
O tema central será a convergência do mercado para a mais nova tecnologia financeira dos últimos anos. A adesão ao Bitcoin está prestes a tornar-se um imperativo de mercado. Essa sim é a legitimidade essencial ao futuro da moeda digital. Mas, sem dúvida alguma, essa nova moeda enfrentará obstáculos ao longo do percurso. Haverá volatilidade, possíveis bolhas e quedas, casas de câmbio serão fechadas, outras quebrarão e novas formas de usar a moeda surgirão. O livre mercado certamente saberá contornar os percalços e progredir. A inata capacidade criativa do ser humano é o motor do progresso e nela reside meu otimismo em relação ao futuro do Bitcoin. Como tecnologia, aos poucos o protocolo Bitcoin vai sendo descoberto pelo que realmente é, uma forma revolucionária de criar, transitar e estocar informação prescindindo de qualquer intermediário, uma forma inovadora para a transferência de propriedade. A moeda foi apenas a primeira aplicação. No futuro, é provável que a tecnologia seja aproveitada em várias outras indústrias. Por fim, e voltando ao Bitcoin como uma nova forma de dinheiro, deixe uma sugestão aos economistas. Estudem a moeda digital a fundo, não a desmereçam pela simples aparência virtual. De fato, o Bitcoin tem forçado os estudiosos da teoria monetária e bancária a revisitar conceitos que pareciam estar completamente compreendidos e superados. Temos uma oportunidade ímpar de refinar a teoria acerca dos fenômenos monetários. Aqueles que prezam a liberdade, reitero que pela primeira vez na história da humanidade, a possibilidade de não dependermos de nenhum órgão central controlando nosso dinheiro é real e está se desenrolando nesse exato instante diante de nossos olhos. É a primeira moeda verdadeiramente global desde que o ouro foi forçadamente desmonetizado. À liberdade individual e ao desenvolvimento da civilização. As consequências desse arranjo são extraordinárias e sem precedentes. São sobretudo moral e basilar para qualquer sociedade que almeja a paz. Dinheiro honesto é uma questão sobretudo moral e basilar para qualquer sociedade que almeja a paz e a prosperidade. E é precisamente essa a essência do experimento Bitcoin. Mas não esperemos como sinal de sucesso que a moeda digital venha algum dia a suplantar as moedas estatais. Basta ao Bitcoin servir ao menos como um firme e confiável empecilho ao abuso irrestrito do nosso dinheiro pelos governos, e ele já terá seu nome gravado na história da liberdade. Em 2008, Satoshi Nakamoto supostamente teria dito que o Bitcoin é muito atrativo do ponto de vista libertário se conseguirmos explicá-lo adequadamente. Mas infelizmente sou melhor com código de programação do que com palavras. Espero que esta obra tenha ajudado a explicar um pouco melhor em palavras o significado revolucionário dos códigos do Bitcoin. Fim do livro.